Olá, sou Carlos Henrique, técnico em mineração, gestor ambiental, nascido para a mineração em 1954. Sou dono da marca Mineração de Cabo a Rabo, um canal disruptivo, irreverente, responsável, inovador e tecnológico. E hoje nós estamos chegando na nossa aula número 7 do curso Desmonte de Rochas com Explosivos, Noções do Plano de Fogo. E, como eu disse a vocês, queria trazer tecnologias. Nós temos aí o Tamplug, já foi comentado na aula 6 sobre ele, e a OptiBlast, uma excelente ferramenta de apoio a todos aqueles que trabalham com planejamento de desmonte de rochas. Tá? Brevemente, nós vamos ter uma aula específica para falar dessas duas tecnologias que são fantásticas. E começando a nossa aula, nós vamos falar sobre carga de fundo, tá? Mais um dos elementos de um plano de fogo. Carga de fundo é uma carga reforçada, necessária no fundo do furo, onde existe maior engastamento da rocha. Então a seta aí indica aonde essa carga vai, e o cálculo dela é muito simples. Nós pegamos, para calcular a altura da carga de fundo, eu vou pegar a altura do furo menos o tampão e multiplicar por 0,30. Mais uma vez, eu falo, não se preocupe, porque nós vamos fazer exercícios práticos com todas essas fórmulas. A finalidade de estar mostrando isso é para que você conheça todos os elementos fundamentais de um plano de fogo. Depois nós temos o quê? A carga de coluna. Então, como nós vimos na aula 6, nós já tínhamos definido o tampão. Agora, no slide anterior, nós definimos a carga de fundo. O espaço que sobra entre uma e outra é a carga de coluna. Então, a carga de coluna ela é situada entre o tampão e a carga de fundo. É uma carga que não necessita ser tão concentrada, tá? Tendo em vista que nessa região aí a rocha já não é tão engastada. E como é que eu calculo ela? O cálculo dela é muito simples. Eu pego a altura do furo menos o tampão, menos a altura da carga de fundo e descobri a altura da carga de coluna. Com todos esses elementos, eu já posso calcular o quê? O volume a ser desmontado pelo meu fogo. Então, para mim saber o volume de rocha desmontado por um furo, eu vou calcular o quê? Multiplicando a altura da bancada, tá? Muita atenção aí, não é a altura do furo, a altura da bancada, pelo afastamento e pelo espaçamento. Faltou um detalhezinho aí, seria um elemento chamado malha. A malha nada mais é do que a multiplicação do afastamento pelo espaçamento. Então, para mim calcular o volume, eu vou pegar a altura da bancada e multiplicar pela malha. Ou, como está aí na forma, a altura da bancada vezes afastamento vezes espaçamento. Caso eu queira saber a tonelada desmontada por furo, normalmente em mineração você trabalha com toneladas e em pedreiras você trabalha com volume. Então, para saber a tonelada, basta eu multiplicar o volume pela densidade da rocha. Simples assim. Perfuração específica. O que é perfuração específica? Tá? Nem todo mundo contempla esse elemento no plano de fogo, mas eu acho que ele é importante para você depois correlacionar determinados parâmetros de perfuração com parâmetros de desmonte. Então, a perfuração específica é a relação entre a quantidade de metros perfurados e o volume de rocha desmontado por furo.
eu posso calcular a perfuração específica também, de acordo com o quê? A tonelada de rocha desmontada. Então, o cálculo da perfuração específica é a altura do furo dividida pelo volume. Isso vai me dar um índice e o comparativo desse índice aí pode depois me alertar para determinadas situações onde eu posso estar fazendo alterações para melhorar o meu plano de fogo e, consequentemente, melhorar o meu desmonte e, principalmente, o custo. Razão linear de carregamento, tá? A razão linear de carregamento, ela determina a quantidade de explosivo que pode ser colocada por metro linear de furo. Então, eu preciso saber a razão linear de carregamento para mim poder fazer o cálculo do quanto de explosivos eu vou gastar no meu desmonte. Tá? Para fazer esse cálculo, o que eu preciso? Tá? Utilizar essa fórmula onde eu tenho o diâmetro do furo em milímetros, tá? E a densidade do explosivo em grama por centímetro cúbico. Então, eu vou pegar lá πd2, ou seja, π vezes o diâmetro ao quadrado, lembrando que o diâmetro é em milímetro, dividido por 4.000, tá? Eu vou ter o volume por furo, considerando uma densidade 1. Caso a densidade do explosivo seja diferente de 1, eu multiplico esse valor obtido pela densidade do explosivo e eu vou ter a quantidade de explosivo colocada em cada metro de furo, ok? Não se aveste, pessoal, porque nós vamos trabalhar isso aí de uma forma bastante didática, assim, para vocês gravarem bem. E como eu disse, no final desse curso também, eu vou estar presenteando vocês com uma planilha para cálculo de um plano de fogo, onde todos esses elementos vão estar contemplados, as formas, os cálculos. Vai ser uma planilha bem bacaninha aí, vocês vão gostar. Tá? Inclusive, prática para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, caso queiram. Razão de carregamento. Então, agora, não confunda razão linear de carregamento com razão de carregamento. A razão de carregamento é a relação entre a quantidade de explosivos e o volume ou tonelada de rocha desmontada por furo. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar com você o seguinte: muitas vezes, tá, talvez já tenha até acontecido com alguns de vocês aí, você é chamado numa reunião de orçamento e o seu chefe lhe diz: nós temos que reduzir a razão de carga. Não concorda com isso, não. Porque custos numa obra não se faz reduzindo razão de carga. Por quê? Porque a partir da hora que eu começo a reduzir muito a razão de carga, eu vou comprometer o desmonte. Se eu comprometo o desmonte, eu vou comprometer a escavação, eu vou comprometer a britagem, eu vou comprometer o beneficiamento. Então, às vezes, muitas vezes, eu já ouvi isso na minha vida profissional e já briguei muito por isso aí, querendo, não, nós temos que reduzir custo na mina, reduz a razão de carga para baratear o desmonte. Se você baratear o desmonte, meu amigo, você está aumentando o custo em todo o resto do processo. Então, faça cálculos, levante dados, números, tá? E apresente as suas razões para não aceitar isso assim tão fácil. Agora, caso você tenha uma razão de carregamento extremamente alta aí, então é interessante trabalhar para que ela seja o mais coerente possível. Mas aquele que diz que redução de custos começa pela redução de carregamento, companheiro, desconfia, porque ele não está querendo reduzir custo, não. Ele está querendo arrumar o seu.
Tá? E você, depois que concordar com isso e os fogos começarem a sair aquela coisa horrível aí e a produtividade começar a cair tanto no carregamento quanto na britagem, aí vai ser tarde para querer se explicar, ok? Então, continuando, eu vou deixar aí para vocês, então, lápis e papel na mão aí, anota isso aí, já podem basear no que já viram e tentando fazer esse cálculo. E na próxima aula nós vamos dar início ao quê? Ao tão falado cálculo do plano de fogo. Então, o exemplo aí para cálculo, os dados são altura da bancada, 15 metros, diâmetro do furo, 4 polegadas. Aí até coloquei já em milímetro para facilitar, 101 milímetros. Inclinação dos furos, ou inclinação da face da bancada, 15 graus. Explosivo de carga de fundo com uma densidade de 1,15 gramas por centímetro cúbico e o explosivo da carga de coluna com uma densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Na próxima aula nós vamos fazer esses cálculos aí. Então eu agradeço a você está acompanhando esse curso. Peço, se não tiver inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike e, por favor, comentem para que a gente possa cada vez mais aprimorar esse trabalho. E, com relação às tecnologias, nós vamos ter aulas específicas para falar de cada uma delas. Mas não se esqueça que você já tem aí, para auxiliar no plano de fogo, a OptiBlast e a Tampluk. Muito obrigado e até a próxima.